Bom, vamos lá agora. Agora vai começar a aula de verdade. Sístole e diástole. Vamos dar uma olhada, galera, durante o ciclo cardíaco, o que está acontecendo dentro do ventrículo e o que está acontecendo dentro do átrio, tá? Dentro do átrio. Para isso, eu tenho este gráfico gráfico de volume e pressão dentro da sístole e da diástole. E esse gráfico ele vai abranger ventrículo, átrio e também a aorta. E além disso, também eu teria um traçado eletrocardiográfico aqui embaixo, tá? Mas por que eu tenho toda essa bagunça aqui? Vamos por partes. Como eu falei na aula passada, esses dois traçados a gente vai deixar por último, tá? Como eu falei na aula passada, pelo meu ventrículo flui o meu sangue, pelo meu átrio e pelo meu ventrículo flui o meu sangue, tá? E o meu sangue, quando ele está dentro do ventrículo, para eu saber a quantidade de sangue que está lá dentro, eu mensuro o volume de sangue, que é a área ocupada no espaço tridimensional. Todos os líquidos que nós vamos fazer qualquer tipo de mensuração, nós mensuramos a quantidade em volume. Só que assim, quando o meu sangue está dentro do átrio, do ventrículo, dentro de um vaso, ele exerce pressão sobre essa câmara. Ele exerce pressão sobre essa câmara. Ele ocupa espaço, ele entra em contato ou com a parede do ventrículo, ou com a parede do átrio, ou com a parede do vaso, e esse contato gera pressão. Eu tenho a aplicação de uma força pela presença do sangue, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, tá? Então, inicialmente, vamos olhar o que está acontecendo dentro do ventrículo durante o ciclo cardíaco com relação à pressão e com relação a volume sanguíneo. Tá? Vamos olhar primeiro só para dentro do ventrículo. Então, nós vamos olhar para o traçado vermelho de volume de sangue dentro do ventrículo e vamos olhar para esse traçado azul correspondente à pressão sanguínea dentro do ventrículo. Beleza? Vamos primeiro olhar aqui para a pressão. Quando eu olho esse traçado, eu vejo que eu tenho várias linhas verticais cruzando o meu gráfico, tá? E nestas linhas eu tenho também a indicação do que está acontecendo com o meu coração, certo? Então vamos primeiro olhar para a pressão, para essa linha azul aqui, ó, que corresponde à minha pressão ventricular. Nesse gráfico eu tenho duas sístoles com uma diástole entre elas. Tá? Então vamos lá. Antes de acontecer a primeira sístole, vamos olhar aqui o comportamento da pressão ventricular. Eu tenho, antes de acontecer a sístole, fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? As válvulas que dividem o átrio e o ventrículo, elas se fecham. E aqui eu já parto do pressuposto que o meu ventrículo já se encheu de sangue, já teve uma diástase, ou seja, uma dilatação na parede do ventrículo, e ele está pronto para contrair. Então, as minhas válvulas atrioventriculares, elas se fecham para que o meu sangue não faça um refluxo do ventrículo para o átrio. O fluxo comum é sempre do átrio para o ventrículo e do ventrículo para a artéria aorta ou para a artéria pulmonar. Tá? Então vamos aqui para o gráfico. Comecinho da sístole, fechamento da válvula atrioventricular.
Quando eu fecho a válvula atrioventricular, eu fecho todo o meu sangue dentro dos meus ventrículos. Consequentemente, eu aumento a pressão dentro do meu ventrículo, tá? Então, nesse momento, eu tenho um início eu tenho um aumento da pressão ventricular, tá? Aqui, ó, eu tô medindo nessa primeira parte do nosso eixo Y. Opa, eu tô medindo pressão. Essa pressão é a pressão dentro do ventrículo. Então, se o traçado sobe, a pressão está aumentando, tá? Então, quando eu tenho o fechamento das válvulas atrioventriculares, a abertura da válvula aórtica, e aqui eu estou falando do ventrículo esquerdo, posteriormente eu terei contração isovolumétrica, tá? Assim que a válvula atrioventricular se fecha e eu tenho um aumento de pressão dentro do meu ventrículo, o meu ventrículo vai contrair para ejetar meu sangue para minha artéria pulmonar ou para minha aorta. Nesse exemplo aqui, eu estou vendo o ventrículo esquerdo, que vai ejetar o sangue para a artéria aorta. Então percebam, do fechamento da válvula atrioventricular até a minha contração isovolumétrica, o meu arco, o meu traçado, ele aumenta no meu gráfico. O que isso quer dizer? Que a minha pressão intraventricular aumentou, tá? Qualquer coisa que eu pegar, qualquer objeto que eu pegar com líquido dentro e apertar esse objeto, eu aumento a pressão dentro desse objeto. Uma bexiga fechada com água. Oi, filhinha. Se eu pego essa bexiga, aperto a bexiga, antes dela estourar, ela vai se expandir para os dois lados. Por quê? Porque eu vou ter um aumento de pressão dentro dessa bexiga. O ventrículo é a mesma coisa. É que nem essa caneca com água, tá fechada com água dentro. Se por um acaso eu conseguisse apertar essa caneca, que é o que a parede do ventrículo vai fazer quando eu tenho a contração ventricular, se eu apertar essa caneca, a pressão aqui dentro da caneca aumenta. É o que acontece aqui no nosso gráfico. Quando eu tenho o fechamento da válvula atrioventricular e a contração isovolumétrica, a pressão dentro do meu átrio aumenta, tá? Só que como tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce, o ventrículo não vai ficar eternamente com uma pressão aumentada dentro de si. Eu tive a abertura das válvulas aórticas, ou da válvula aórtica, tá? Se eu tenho contração ventricular, meu ventrículo está cheio de sangue, a válvula atrioventricular está fechada e a válvula aórtica está aberta, o meu sangue vai para onde? O meu sangue será ejetado pela aorta, tá? Então, depois da contração isovolumétrica, ocorre a ejeção do meu sangue, tá? E aí, com a ejeção do meu sangue, conforme o sangue sai do ventrículo, a pressão ventricular também diminui. E aí eu tenho o fechamento da válvula aórtica, mantenho a minha pressão ventricular, e essa pressão ventricular, ela só volta a aumentar quando, depois que eu tenho a abertura da válvula atrioventricular, eu tenho sístole atrial. Então vamos lá. Aqui, ó, durante a minha sístole, a válvula atrioventricular, que divide o átrio e o ventrículo, fechou para o sangue não ter refluxo para o átrio, e a minha válvula aórtica abriu, para que o fluxo sanguíneo se mantenha do átrio para o ventrículo. Ele já está no ventrículo, agora ele vai fluir para a aorta. Depois que eu ejeto o sangue pela aorta, a válvula aórtica se fecha e a válvula atrioventricular, que estava fechada, se abre.
E ela vai se abrir para quê? Ela vai se abrir para que eu possa novamente promover o meu enchimento ventricular, tá? Então, eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares, assim como o ventrículo, o átrio também contrai para ejetar o sangue dos átrios para os ventrículos. Eu estou dando esses exemplos aqui, daqui a pouco eu vou colocar um GIF com o coração batendo para a gente tentar acompanhar esse fluxo, tá? Então, a minha pressão dentro do ventrículo, ela tem um leve aumento durante a sístole atrial, porque o átrio, ao contrair, ejeta sangue para dentro do meu ventrículo se enche. E aí depois eu tenho novamente o fechamento da válvula atrioventricular. E aí aqui, ó, eu tenho o mesmo processo que eu tive aqui atrás. Fechamento da válvula atrioventricular, abertura da válvula aórtica, a pressão dentro do meu ventrículo aumenta, contração isovolumétrica, eu atinjo um platô de pressão, e aí no meio desse platô aqui em cima, eu tenho uma ejeção, eu ejeto o meu sangue do ventrículo para a minha aorta. O meu ventrículo se esvazia, a pressão diminui de novo. Tá? O que é para a gente destacar aqui desse gráfico? Durante a sístole, a pressão interna dentro do meu ventrículo aumenta. E durante a diástole, ela se mantém baixa, ela se mantém próxima da pressão normal. Novamente, setinha. Quando eu inicio a minha sístole, a pressão ventricular aumenta de novo, diminui com a ejeção do sangue, e na diástole ela volta a ficar baixa, ela volta a ser reduzida. Tá? Então, nas sístoles, eu terei aumento da pressão ventricular e depois, como a sístole ela compreende a contração isovolumétrica e a ejeção, a minha pressão ela vai aumentar e diminuir na sístole. Ela se mantém baixa na diástole, aumenta e diminui na sístole novamente. Tá? Eu tô falando da pressão, só que eu tenho que entender que aqui, ó, nesse período, na minha diástole, eu ejetei o sangue durante a sístole, e na diástole vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o meu enchimento ventricular. Esse enchimento, ele não acontece de uma vez, ele é gradual, ele é lento. Tá? Vamos olhar agora aqui, galera. Ó, a gente olhou aqui para a alça de pressão, vamos olhar aqui para a alça do volume isolada. Alça não, né? Para a curva, traçado do nosso gráfico. Durante a sístole, diferente da pressão que aumenta, o volume sanguíneo diminui. Tá? Por que o volume sanguíneo diminui? Porque durante a sístole eu estou fazendo ejeção do meu sangue. Então, o sangue que estava ocupando espaço, o volume de sangue que estava ocupando espaço dentro do ventrículo, ele cai ao final da minha sístole. E aí depois, durante a diástole, esse volume vai gradualmente aumentando, ele chega no seu máximo durante a sístole atrial, que é quando eu ejeto do átrio para o ventrículo o restante do sangue para enchimento ventricular. Nesse momento aqui, ó, quando eu completo o meu enchimento ventricular, acontece a minha diástase, o meu ventrículo dilata. Ele sempre dilata antes de contrair. Sempre. Sempre dilata, aumenta a complacência, aumenta o aporte de sangue,
para depois poder contrair e ejetar esse sangue para fora do ventrículo, tá? Então, durante a diástole, o meu volume sanguíneo aumenta e na sístole ele é reduzido novamente, tá? Então agora vamos olhar para as duas curvas juntas, galera. Vamos olhar para as duas curvas juntas. Durante a sístole, eu tenho fechamento da válvula atrioventricular, abertura da válvula aórtica. Até aqui, ó, eu mantenho o meu volume de sangue quando eu fiz o enchimento ventricular, durante a diástole. Quando ocorre a contração isovolumétrica, nesse último traçado vertical aqui, ó, nesse último tracinho, a pressão dentro do meu ventrículo aumenta, ao passo que o volume sanguíneo diminui. Por quê? Quando ocorre a contração isovolumétrica, a válvula aórtica já está aberta e em seguida ocorre ejeção do meu sangue. É por isso que o meu volume sanguíneo diminui depois da contração isovolumétrica, tá? E isso é uma coisa que eu quero que fique bem claro. A ejeção sanguínea fora do ventrículo ocorre depois da contração isovolumétrica. Tá? Porque é um fator que sempre dá confusão, principalmente na hora da prova. A ejeção de sangue do ventrículo para a aorta ou para a artéria pulmonar só acontece depois da contração isovolumétrica. Se o meu coração não contrair, se o meu ventrículo não contrair, não tem como eu ejetar o meu sangue. Não tem como. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, ó. Ao passo que na contração isovolumétrica eu começo a ter redução do volume sanguíneo, no período de ejeção que acontece depois da contração isovolumétrica, esse volume diminui até a sua quantidade mínima. Eu não ejeto todo o sangue do ventrículo, vai ficar um volume residual de sangue no meu ventrículo, tá? Da mesma forma, quando eu faço expiração, quando eu tiro todo o ar da minha caixa torácica, eu não tiro todo o ar da caixa torácica, eu tiro a maioria da quantidade de ar da caixa torácica. Tem uma quantidade de ar que permanece na caixa torácica, que é um volume residual, tá? No meu ventrículo também, eu não seco, eu não tiro todas as 130, 150 ml de sangue do ventrículo. Eu tiro a maior parte desse sangue durante a contração ventricular e eu fico com um volume residual presente no meu ventrículo, tá? E aí, beleza, olhando aqui de novo o volume, ó, durante a diástole, a minha pressão se mantém quase inalterada, enquanto o volume ventricular aumenta. Por quê? Porque aqui eu estou tendo enchimento ventricular, tá? Esse volume aumenta mais um pouco ao fim da diástole, quando ocorre a sístole atrial, e ele se mantém em sua quantidade máxima até eu começar a sístole novamente. Assim que eu começo a sístole, eu tenho contração do meu ventrículo e depois eu tenho ejeção do meu sangue. E aí eu tenho novamente uma redução do volume ventricular. Tá? Deixa eu dar uma olhada se tem videozinho aqui, ou se a gente vai ficar no GIF, mas eu acho que tem vídeo, peraí. Enquanto isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, a diástase acontece antes da sístole atrial? Sim, sim. A diástase acontece antes. Para poder aumentar a complacência do coração e para poder comportar um maior volume sanguíneo. Tá, entendi. Obrigada. Imagina, imagina.
Eu acho que a gente vai ter vídeo só no gráfico de alça, volume e pressão, que é outro gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse aqui, nós vamos olhar aqui, depois que eu terminar de falar cada tracinho desse, vamos olhar um gifzinho aqui, ó. GIF, funciona, não faz eu passar vergonha, GIF. O GIF falhou. O GIF falhou. O GIF falhou, mas eu tenho o link do GIF, eu vou colocar o GIFzinho aqui na tela, tá? O GIF falhou, mas eu tenho o link. Espero que o link não tenha saído do ar também, porque aí eu tô perdido, cara. Aí eu vou... Ah, não, tá aqui, ó. Não, não é esse. Ah, beleza. Aqui ele tá aberto, galera. No navegador tá aberto. Daqui a pouco eu compartilho o navegador com vocês, tá? Vamos lá então, vamos olhar aqui os outros traçados, tá? Então nós vimos o, o volume ventricular, volume de sangue e a variação desse volume durante a minha sístole e a minha diástole. E nós vimos também a pressão ventricular durante a sístole e a diástole, tá? Eu tenho outros eventos acontecendo no meu ciclo cardíaco, além dos eventos do ventrículo. Por exemplo, eu tenho um traçado aqui, ó, cinza, um traçado cinza aqui, ó, que corresponde à minha pressão atrial, tá? A minha pressão atrial, ela vai ter uma variação, tem aumento, né, mas é uma variação bem pequena. Ao final da diástole, que é quando eu tenho a sístole atrial. Depois, pequena variação durante a contração isovolumétrica, tá? Porque quando o meu ventrículo contrai, a pressão dentro do meu ventrículo aumenta e o meu átrio é dividido do ventrículo pelas válvulas atrioventriculares. Então, se eu aumento a pressão dentro do ventrículo, essa pressão também empurra a minha válvula atrioventricular, consequentemente, a pressão dentro do átrio também aumenta. Tá? Elas são câmaras divididas pela válvula atrioventricular. Essa válvula impede o refluxo sanguíneo do ventrículo para o átrio durante a contração ventricular. Mas, quando eu tenho contração ventricular, o aumento de pressão ventricular também reflete no aumento de pressão atrial. Então, quando eu olho para esse traçado aqui, ó, tem uma variação na pressão dentro do meu átrio. Depois, quando eu tenho fechamento das válvulas aórticas e abertura das válvulas atrioventriculares, nova variação da pressão atrial, porque aqui eu terei um influxo sanguíneo da veia cava superior e inferior para o átrio e do átrio para o ventrículo, tá? Nesse período eu começo a ter o meu enchimento ventricular. E a minha pressão atrial vai variar novamente aqui, ó, assim como variou aqui no começo, durante a sístole atrial, que é o final da minha diástole, tá? Então percebam que a pressão atrial ela vai variar quando acontecer a sístole atrial, quando ocorre a sístole ventricular e no fechamento e na abertura da válvula atrioventricular. Nesses três pontos, eu tenho variação da pressão dentro do átrio. Na sístole atrial, porque o átrio está contraindo. Na sístole ventricular, porque a pressão do ventrículo também reflete sobre a pressão atrial. E, posteriormente, na abertura da válvula atrioventricular, porque é de onde eu vou ter o fluxo sanguíneo para dentro do átrio, para dentro do meu coração, e do átrio para o ventrículo, que é quando eu começo o meu enchimento ventricular. Tá? Outro traçado aqui em cima para a gente poder observar a pressão dentro da minha artéria aorta, tá?
Pressão da aorta próxima de valores normais. Durante a contração isovolumétrica, essa pressão ela começa a aumentar e ela tem o seu pico, o seu platô, o maior aumento. Não existe maior aumento, né? Mas enfim, a sua maior pressão durante a ejeção de sangue do ventrículo, tá? Por que isso acontece durante a ejeção de sangue do ventrículo? Porque o sangue que estava dentro do ventrículo agora está fluindo por dentro da aorta, e o sangue, quando flui por um vaso, ele entra em contato com a parede desse vaso, ele exerce força sobre a parede desse vaso, e, consequentemente, a pressão dentro do vaso aumenta, tá? Essa pressão na minha aorta, ela atinge o seu ponto máximo durante a ejeção, conforme o fluxo sanguíneo passa pela aorta durante a ejeção, essa pressão diminui novamente. Eu tenho um novo aumento de pressão quando a válvula aórtica é fechada. Eu interrompo o fluxo sanguíneo do ventrículo para a aorta. E essa pressão, ela diminui durante toda a diástole. Ela vai aumentar de novo na próxima sístole. Depois que eu tenho a contração ventricular e a ejeção de sangue do ventrículo para a aorta. Aí eu tenho a passagem de sangue pela artéria aorta, a pressão dentro da aorta aumenta, e aí conforme o fluxo flui pela aorta, essa pressão vai diminuindo, tá? E aí conforme o fluxo vai diminuindo, a pressão dentro da aorta também vai diminuindo. Essa pressão ela aumenta novamente um pouquinho depois, com o fechamento das válvulas aórticas, e aí depois ela cai e diminui durante toda a minha diástole, tá? Porque aqui, ó, tem uma sístole, uma diástole, uma sístole, aqui depois eu teria uma nova diástole, tá? Esses são os comportamentos da pressão aórtica, pressão atrial, pressão ventricular e do volume ventricular. Tá? São esses os três comportamentos. Se der tempo, esse semestre, eu vou falar para vocês, tentar fazer uma atividadezinha à parte, uma atividade mesmo, falando sobre eletrocardiograma. Atividade rápida, assim, falando sobre eletrocardiograma, tá? Mas agora eu vou introduzir de maneira rápida, para a gente poder entender melhor. Deixa eu sair desse slide aqui, eu vou para outro slide, porque eu tinha um slide para essa atividade à parte, só que essa atividade eu só faço quando nós estamos numa situação normal. Agora, como a gente está tendo uma atividade remota, não tem por que eu fazer isso. Aí, tá. Vamos lá, galera. No meu eletrocardiograma, eu terei 3 pontos importantes, e aí depois eu tenho alguns intervalinhos aqui. Vamos primeiro para os pontos, os pontos principais, tá? Eu tenho uma onda aqui, ó, no meu eletrocardiograma. Nossa, aqui tá, a imagem tá ruim, deixa eu trocar aqui, ó. Ô, professor, tinha que ter feito essa edição antes. Eu sei, é que eu não tava planejando mesmo mexer com isso agora. É que eu acho que vai ser muito legal, é interessante pra gente já poder correlacionar com algumas coisas, falando de ciclo cardíaco, entendeu? Eu não ia dar isso agora, só que aí, ó. Acho que agora tá dando pra enxergar melhor, né? Tava muito borrado antes. Aí, ó, beleza. Eu tenho uma onda, duas ondas, a onda P e a onda T,
e um complexo QRS, tá? Vamos olhar aqui, ó. Depois a gente volta para outra parte aqui, ó. A onda P, primeiro, o eletrocardiograma é o seguinte, a gente já aprendeu o que é potencial de ação, nós sabemos que as nossas células nervosas, musculares cardíacas, musculares esqueléticas, trabalham por impulso elétrico proveniente de fibras nervosas, das fibras nervosas para as fibras musculares, tá? Quando eu quero movimentar o meu braço, movimentar a minha perna, ou então para o meu coração bater, eu preciso de uma fibra nervosa despolarizando, conduzindo o impulso elétrico para esse impulso elétrico entrar em contato com a fibra muscular poder contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Até aí tranquilo. E aí o que acontece? Os caras acharam uma maneira de avaliar o comportamento do coração. Acharam uma maneira, eu tô falando um método de 40 anos atrás, mas enfim. De avaliar o comportamento do coração através de impulsos elétricos que o próprio coração emite durante a sístole e durante a diástole. Certo? Então, no traçado original, né, pegando aqui uma variação do eletrocardiograma, a variação mais genérica, para a gente poder observar melhor cada parte, eu tenho uma onda P, uma outra onda aqui, ó, composta pela letra QRS, que aqui eu já não vou chamar de onda, eu vou chamar de complexo. Por que complexo? Porque envolve mais de uma onda. Envolve uma onda Q, uma onda R e uma onda S. E essas três ondas fazem exatamente a mesma coisa. E depois eu tenho uma onda T. Uma onda T. A minha onda P, ela corresponde à contração atrial. Ou a minha sístole atrial. Tá? Então, quando a parede do meu átrio contrair, no traçado de eletrocardiograma, vai aparecer uma onda P. Vai aparecer uma onda P. Depois do átrio, Rebeca, quem que contrai? Desculpa, professor, pode repetir? Depois do átrio, quem contrai no coração? O ventrículo. O ventrículo contrai. Então, aqui eu tenho o complexo QRS, que representa a contração ventricular. Ou sístole ventricular, porque na minha sístole ventricular faz parte a contração, depois ejeção do meu sangue. Tá? Rebeca, depois que o ventrículo contrai, o que acontece com ele? Ele ejeta o sangue? Ejeta o sangue. Depois que ele ejeta o sangue, o que acontece com o ventrículo que contraiu? Relaxa. Relaxa. Muito bom. A minha onda T corresponde ao relaxamento ventricular. Tá? Então eu tenho uma onda P falando da minha sístole atrial, um complexo QRS falando da sístole ventricular e uma onda T falando do relaxamento ou da repolarização ventricular. Tá? Por que agora eu falei repolarização? Porque aqui eu estava falando do que acontece do ponto de vista do músculo, para a gente entender melhor. Só que, claro, para o músculo contrair, precisa passar um potencial de ação por ele. Certo? Quando passa o potencial de ação pelo músculo, ele despolariza. Despolariza. Então, quando eu for olhar para um traçado
eletrocardiográfico, eu não vou falar que a onda P é a minha sístole ou a minha contração atrial. Eu vou falar que a onda P é a despolarização atrial. Despolarização atrial. O complexo QRS, ele não é, no eletrocardiograma, a minha contração ventricular. Ele é a minha despolarização ventricular. Claro, durante a despolarização ventricular, o ventrículo contrai. Mas se tratando de eletrocardiograma, se tratando de atividade elétrica do coração, a contração corresponde à atividade muscular. Na atividade elétrica, é a despolarização. Despolarizo o meu ventrículo. E a onda T corresponde à repolarização ventricular. Tá? Então, onda P, despolarização atrial. Complexo QRS, despolarização ventricular. E onda T, repolarização ventricular. Vamos voltar aqui, ó, para o nosso traçado novamente. Ó, a minha onda P corresponde à despolarização atrial. O meu átrio despolariza e em seguida a despolarização ele contrai. Então, na hora que eu olho para o meu traçado, ó, eu tenho primeiro a despolarização do átrio e depois eu tenho a sístole atrial acontecendo. Certo? Ventrículo, mesma coisa. Eu tenho despolarização ventricular e depois eu tenho a contração do meu ventrículo. O impulso elétrico precisa passar antes pelo músculo para depois o músculo poder contrair. Certo? E aí, como tudo que despolariza, uma hora precisa repolarizar, despolarizo o meu ventrículo contrai, e durante a contração e a ejeção do sangue, onda T, repolarização ventricular. E aí eu vou aguardar o começo da diástole para da metade da diástole para o final da diástole ter um novo comportamento elétrico do átrio e um novo comportamento elétrico do ventrículo. Uma nova despolarização atrial e uma nova despolarização e repolarização ventricular. A repolarização atrial acontece, mas ela não aparece no gráfico. Mal aparece a despolarização do átrio, tá? Por quê? Porque o impulso elétrico, a energia gerada para despolarizar o átrio vai ser menor, vai acontecer numa área bem menor do que acontece no ventrículo. O impulso elétrico é um só, ele percorre todo o coração. Só que a área do átrio é menor e a área do ventrículo é maior. Então, o eletrocardiograma, pela área do átrio ser maior, a despolarização do átrio acontece mais rápido, o eletrocardiograma registra de maneira mais rápida. Já a despolarização ventricular abrange uma área maior e ela também vai acontecer por um período de tempo um pouquinho maior, para dar tempo de eu conseguir ejetar a quantidade de sangue que eu preciso do meu coração. Então, no meu eletrocardiograma, a despolarização ventricular é um traço bem mais acentuado, ele é bem mais visível. E aí depois eu tenho a repolarização ventricular ao final da sístole, e já é um traçado mais brando. Beleza? Então, ó, quando eu olho para cá, é esse o esquema que eu vejo, tá? Comportamento elétrico, despolarização atrial, despolarização ventricular e repolarização ventricular.
Na hora que eu olho para os eventos durante o ciclo cardíaco, no átrio e no meu ventrículo, eu encaixo certinho o traçado eletrocardiográfico na diástole e na sístole. Durante a diástole, o meu átrio despolariza para que eu possa ter a sístole atrial. Posteriormente, o meu ventrículo despolariza para que eu possa ter a minha sístole ventricular. Beleza? Com relação ao traçado eletrocardiográfico, alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém tem alguma dúvida? Professora, eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta meio boba, assim, mas, enfim. Toda pergunta é válida. Vamos lá, vamos lá. Se tem despolarização atrial e ventricular, por que só tem repolarização ventricular e não tem atrial? Eu fiquei em dúvida disso. Vamos lá, é a Liza? Ou é a Lara? É a Lara. Lara, perdão, é que só tá aparecendo a sigla aqui, eu não... Vamos lá, Lara. Existe a repolarização atrial e ventricular, como eu falei para você. Vamos primeiro olhar a despolarização. Na despolarização do átrio, eu tenho uma área menor. Deixa eu... Aqui, ó. Ó, não vai dar para ver, mas aqui, ó. A área do meu átrio é uma área menor para ser despolarizada em relação à área do ventrículo. Então, o equipamento que faz a eletrocardiografia, ele registra a despolarização do ventrículo de maneira bem mais intensa do que ele registra a do átrio, tá? Então aqui, ó, a minha onda P, ela é bem mais fraquinha do que o complexo QRS, porque a área despolarizada do átrio é uma área menor em relação à área despolarizada do ventrículo, que é uma área maior. O meu átrio, ele repolariza, assim como o ventrículo, tá? Só que o eletrocardiograma, ele não registra, ele registra só a repolarização ventricular. Justamente porque o equipamento só consegue perceber a variação elétrica no ventrículo, ele percebe melhor a variação elétrica no ventrículo, porque a área do ventrículo é maior que a área atrial. Entre a onda P e o complexo QRS, já rola a repolarização ventricular. A repolarização atrial. Tá? Aqui, ó, seta. Entre a minha onda P e o meu complexo QRS. Deixa eu jogar para outro slide aqui, ó. Tá maior, aqui. Ó, aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Assim que acaba a onda P, antes de entrar no complexo QRS, eu já tô tendo a repolarização atrial. Aqui tem um outro fator também. A repolarização ventricular acontece antes da despolarização atrial. Tá? Então, no traçado eletrocardiográfico, como a despolarização atrial ela tem uma variação energética maior, ela não deixa aparecer também um traçado mínimo que seja da repolarização atrial. Tá? A repolarização ventricular, ela acontece antes da despolarização atrial, então eu consigo enxergar. Como logo depois da despolarização atrial eu tenho a despolarização ventricular, em tese, era para o traçado da repolarização ventricular aparecer aqui no meio. Só que o aparelho de eletrocardiograma, ele só vai registrar o traçado referente à despolarização ventricular, tá? Então, a repolarização atrial acontece assim como a repolarização ventricular. Se eu fosse registrar ela de maneira isolada por um equipamento X que fosse, ela estaria entre a onda P e o complexo QRS ou estaria próximo ao complexo QRS. O eletrocardiograma não registra porque o impulso elétrico da despolarização ventricular é maior.
E aí ele pega só a atividade do ventrículo. Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Mais dúvidas, galera? Tranquilo? Tá tranquilo, Beatriz? Beatriz tá fora do microfone. Aí, deu um delayzinho no meu que tô compartilhando tudo. Tranquilo, Júlia? Deixa eu fechar isso aqui, compartilhar só o slide da aula de novo. Ah, esse slide aqui, galera, não tá disponível lá no Moodle. Depois eu coloco no Moodle. É que esse slide eu usei só em 2019, uma única vez, que na época nós estávamos todos bem, tudo. Sobrou um tempinho na disciplina e eu fiz uma atividade muito, entre aspas, prática com o primeiro ano naquela época, tá? Não faz parte do currículo, é um negócio totalmente à parte que eu fiz, mas eu fiz uma atividade para a gente entender como funciona a mensuração da frequência cardíaca, da mensuração manual, né? Mensuração da pressão arterial, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, umas coisinhas assim relacionadas à atividade que, como a gente teve um tempinho lá, rolou de fazer. Só que não é uma parada obrigatória do currículo, isso não está na ementa, é uma coisa que eu faço à parte. Então, quando vocês voltarem às atividades, quando nós voltarmos às atividades presenciais mais para frente, vocês vão ter esse mesmo conhecimento com o professor da respectiva área. Então, a professora da pneumo vai ensinar ausculta pulmonar, a professora da cardio vai ensinar, vai aprofundar como funciona o eletrocardiograma, diferentes variações, patologia, interpretação, ausculta cardíaca, mensuração da pressão, da frequência cardíaca, da pressão arterial. Esse conteúdo não será perdido. Só não está no slide da aula porque foi uma parada à parte que eu dei uma vez. Aí agora eu resolvi retomar para a gente poder entender melhor. Beleza? E aqui embaixo, galera, eu tenho também um fonocardiograma falando das bulhas cardíacas. Como eu vou tirar uma parte da aula para falar especificamente das bulhas cardíacas, que são sons que eu vou escutar no meu coração indicando determinados pontos do meu ciclo cardíaco, depois eu volto nessa imagem, tá? Então, nós vimos comportamento da pressão na aorta, pressão arterial, pressão ventricular, volume ventricular, entendemos a parte, assim, uma noção do básico do que é um eletrocardiograma. Ele registra toda a atividade elétrica do meu coração e o que significa, pelo menos a onda P, complexo QRS e a onda T. No eletrocardiograma, como eu falei, eu tenho também intervalo PQ, ou intervalo PR, que é esse intervalo de tempo entre a despolarização atrial e despolarização ventricular, intervalo ST, intervalo PT, que envolve todo o meu ciclo cardíaco. E aí, como eu falei, aqui a professora da cardio, se a gente tivesse em sala de aula normal, talvez, e tivesse tempo, né, a gente está um pouco em cima com o nosso conteúdo, talvez desse para aprofundar um pouco mais, mas a professora da cardio, que é da área, que tem bem mais conhecimento que eu, ela vai passar essa parte para vocês no terceiro, no quarto ano, então mais para frente a gente pega. Quando chegar no terceiro, quarto ano, vocês vão saber, esse aqui é um eletrocardiograma, essa aqui é onda tal, complexo tal, e onda tal, cada parte faz tal coisa. A gente tem uma noção, tá? Ah, tá, aqui agora é o GIF que tá quebrado, que eu vou ter que compartilhar do navegador. Vamos lá, compartilhando o navegador com vocês. Google Chrome. Aí. Ah, mas ficou pequeno. Ficou pequeno.
Bom, todos estão enxergando, vendo bonito. Deixa eu ver se eu consigo dar F11. Não melhorou muita coisa, mas já dá pra ver melhor. Ó, aqui, ó. Aqui eu tenho uma projeção em 3 dimensões do meu ciclo cardíaco no meu coração, tá? Essa parte superior aqui corresponde ao meu átrio e a parte inferior corresponde ao meu ventrículo, tá? Essa câmara maior corresponde ao ventrículo esquerdo e essa outra câmara menor ao ventrículo direito. Percebam que a parede do ventrículo esquerdo, ela tende a ser mais espessa que a parede do ventrículo direito. Alguém sabe dizer o porquê? Porque a pressão que ela faz precisa ser maior para mandar para todo o corpo, o sangue? Isso. O ventrículo esquerdo precisa fazer uma contração um pouco mais forte para ejetar sangue para o restante do corpo. Muito bom. Quem que foi que respondeu? Maria Eduarda? Maria Fernanda. Maria Fernanda, perdão. Confundo as Marias. Maria Fernanda. Muito bom, Maria Fernanda. Então, a parede do meu ventrículo vai ser... tá aparecendo aqui a foto da pessoa. Meu Deus. A parede do ventrículo vai ser um pouco mais espessa do ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito, tá? Porque eu vou ejetar uma quantidade maior de sangue e eu vou precisar ejetar para uma parte maior, uma distância maior no meu corpo. A distância que eu preciso ejetar aqui na artéria pulmonar é uma distância menor, tá? E aqui, galera, ó, conforme o meu coração, o meu ventrículo contrai, eu vou passando pelas diferentes fases da sístole e da diástole, tá? Eu dei esse zoom in para nós podermos observar parte a parte de cada um. Eu vou dar um zoom out. Dá para enxergar um pouquinho, né? Dá para enxergar aqui o traço passando aqui um pouquinho. Mas esse link tá lá na nossa lista de links também, tá? O link desse GIF. Tem o slide, mas está em PDF, mas se vocês quiserem dá para acessar e baixar depois. Então vamos lá. Ó, na hora que eu vejo a contração ventricular aqui em cima, olhando primeiro para o traçado de pressão, ó, a minha pressão ela aumenta. E aí, depois que o meu ventrículo contrai, eu tenho a abertura das minhas válvulas, aqui eu em maior evidência a válvula aórtica, né? Quando o meu ventrículo contrai, a válvula aórtica já está aberta, eu tenho a ejeção do meu sangue. Então, o meu ventrículo ele tende a diminuir o volume sanguíneo. Nesse período, depois que ele contrai e depois ele se expande. Ele relaxa, tá rolando o enchimento ventricular. Tá? Ó, aqui, ó. Quando ele começa a se expandir, vamos olhar aqui dentro, ó, eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares. E aí, abertura das válvulas atrioventriculares, eu tenho enchimento do meu sangue. E aí percebam que eu tenho a abertura das válvulas atrioventriculares, e aí um tempo depois eu tenho a contração atrial. O mesmo impulso elétrico que despolariza o meu átrio, depois ele vai despolarizar o meu ventrículo. É por isso que a sístole atrial acontece no fim da diástole. No fim da diástole acontece a sístole atrial, o meu ventrículo, o meu átrio, perdão, contrai. Esse mesmo impulso elétrico, ele precisa sair do átrio e chegar no ventrículo, para durante a sístole ocorrer a contração ventricular. Tá? Além disso, durante o meu ciclo cardíaco, conforme ocorre a contração ventricular, eu tenho a redução do volume de sangue dentro do meu ventrículo
Durante a diástole, quando a gente vê no desenho que o ventrículo está expandindo, é quando o volume ventricular está aumentando, né? E aí o ventrículo, no fim da diástole, ele sofre a diástase. No fim da diástole rola a diástase, ou seja, a dilatação do meu ventrículo, para que eu possa comportar a capacidade máxima de sangue dentro dessa câmara antes de eu iniciar a sístole, antes de eu contrair e ejetar o sangue. Se tratando da artéria aorta, ejetar o sangue para a circulação sistêmica, ou da artéria pulmonar, ejetar o sangue para o meu pulmão, para que eu possa fazer a minha hematose. Beleza? Então, nesse gifzinho fica muito mais evidente, apesar de ele estar passando rapidinho aqui, eu não consigo deixar ele mais lento, mas aqui fica muito evidente o comportamento do meu ventrículo refletido no gráfico dos diferentes eventos, se tratando da pressão ventricular e se tratando do volume ventricular. E aí também eu tenho pressão na aorta, que aqui eu não vejo tanto o comportamento da aorta, eu vejo só o comecinho dela. Eu tenho a pressão atrial, que é esse traçado amarelo aqui, ó, falando do meu átrio aqui em cima, tá? Mas em destaque, para a gente poder visualizar melhor, os eventos que acontecem no ciclo cardíaco durante o ventrículo, que corresponde à pressão e o que corresponde a volume. E aí também, sendo um pouco mais ousado, ó, certinho, na hora que o tracinho passa aqui, ó, pela minha onda P, ocorre a minha sístole atrial. Depois que o tracinho passa pelo complexo QRS, depois ocorre a sístole ventricular. E aí, ocorreu a contração do meu ventrículo contrai, imediatamente já relaxa. Nesse período, após a contração e durante a ejeção, ocorre a repolarização ventricular, que é quando o meu ventrículo relaxa. Quando o meu ventrículo despolariza, depois ele contrai, depois de contraído, ele repolariza e relaxa. Despolariza, contrai, repolariza, relaxa. Agora eu não sei sair desse modo. Aí, saiu. Dúvidas? Eu fico trocando de tela aqui, depois a editora fica doida. Minha esposa fala, cara, você tá zoando. E aí, galera? Tranquilo por enquanto? Ou tá muito, muito preocupante? Ó, colei errado o slide aqui, depois eu coloco. Aí, galera, agora nós temos as bulhas cardíacas, tá? Que é justamente esse sonzinho que nós vimos aqui, ó. Ah, agora funcionou o GIF, funcionou devagar. Ô, ódio. Ah, agora o GIF funciona e funciona mais devagar, ó. Agora dá pra ver bonitinho, ó. Contração, ó, durante a contração do ventrículo, ó. Enchimento, contração. Agora vamos olhar o volume aqui embaixo. Seta do mal sumiu, aí. Contração. Ó, o ventrículo esvazia, diástole, enchimento, contração. Ó, agora dá pra ver bonitinho. No PowerPoint ele fica mais lento. Mas não tava funcionando esse fim de Deus. Bom, galera, então aqui, ó, faltou a gente falar das bulhas cardíacas aqui embaixo. O que são as bulhas cardíacas? São os sons que o meu coração vai produzir durante o ciclo cardíaco. Durante o ciclo cardíaco, toda vez que as válvulas atrioventriculares abrem e fecham, elas emitem sons. As válvulas mitrais abrem e fecham, emitem som. O comportamento do meu sangue dentro das minhas câmaras atriais e ventriculares também emitem sons. A passagem do fluxo sanguíneo
do ventrículo para a artéria aorta também emite som, tá? Então, quando eu chego no médico, o médico coloca o estetoscópio aqui, ó. O meu estetoscópio para poder fazer a ausculta do meu coração, ele está justamente escutando ao comportamento das válvulas durante o ciclo cardíaco, principalmente as válvulas atrioventriculares, o comportamento do sangue dentro do meu ventrículo e o comportamento do sangue no caso, na minha artéria aorta, né? Ou nas minhas artérias, grandes artérias que saem do coração. Beleza? Aqui o nosso kit mensuração da pressão arterial, composto por estetoscópio e esfigmomanômetro. Deixa eu escrever aqui porque a minha dicção não é lá essas coisas. E aí, para vocês poderem entender melhor. Estetoscópio. Estetoscópio vai ser com muitas aspas aqui. O fone para ausculta. Claro, né? Para ausculta cardíaca barra pulmonar. Tá? Esse é o nosso estetoscópio. Vou botar essa figurinha mais pro lado aqui. Aí. Ficar fazendo essas maluquices aqui. É pulmonar, é pulmonar. E aí, o nome do nosso aparelho para mensuração da pressão arterial é esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Pera aí, tá errado, Windows? Deu gestão. Esfigmomanômetro. Aparelho utilizado para mensuração da pressão arterial, tá? Então, o estetoscópio é o aparelho para fazer a ausculta cardíaca barra pulmonar, funciona para as duas, tá? E tem a mesma função do nosso fone de ouvido, só que ele é específico para escutar uma parada dentro da gente. E o esfigmomanômetro é um aparelho utilizado para mensuração da pressão arterial, que é esse equipamentinho aqui em cima. Alguém aí sabe fazer mensuração da pressão arterial? Já mediu? Eu lembro que tinha uma galera que estava trabalhando em posto de saúde, fazendo estágio. Não, ainda não. Ainda não também, pô, primeiro ano também, né? Nós vamos... Quem é a voz que fala comigo? Eduardo. Eduardão. Como é que é? Você tem um equipamento em casa? Você trabalha... você já trabalhou? Eu tenho curso técnico em farmácia, já trabalhei em farmácia, tenho em tudo aqui em casa. Você contou no primeiro dia, perdão, alguns detalhes às vezes acaba, são 31 alunos. Eu já fico feliz de lembrar o nome de todo mundo, né? Pelo menos assim, o que dá para eu ir lembrando. Mas eu lembro que você comentou mesmo que você tem um técnico. Tá certo. Então, são esses dois equipamentos, galera. Que aqui no caso, falando das bulhas cardíacas, eu vou utilizar só o estetoscópio. Só para eu poder colocar aqui, ir lá e fazer a ausculta, tá? Se eu fosse mensurar a pressão, eu ia precisar do estetoscópio e do esfigmomanômetro. Então, vamos lá.
o que é cada bulha cardíaca. Eu tenho 4 bulhas cardíacas. Tá? As bulhas que eu mais escuto, que eu vou escutar com mais facilidade, que é o tum-tum, 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 serão a terceira e a quarta bulha cardíaca. Para escutar a primeira e a segunda, rola uma... Quer dizer, todas as bulhas cardíacas rola uma variação do posicionamento do meu estetoscópio. Tá? A primeira bulha cardíaca, ela corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Fechamento das válvulas atrioventriculares. Então eu posicionaria aqui, ó, nesse pontinho verde para poder fazer a ausculta da primeira bulha cardíaca. A segunda bulha corresponde ao fechamento das válvulas semilunares. Então, eu faria o posicionamento dela aqui um pouco mais acima, nesse pontinho vermelho. Um pouco mais acima no pontinho vermelho. A terceira bulha, oscilação do sangue no ventrículo durante a diástole. Essa bulha eu consigo ouvir, né, um pouco mais fácil nesse pontinho lilás, que vai estar próximo ao ápice do meu coração, região dos meus ventrículos. E a quarta bulha... Perdão, galera, perdão. A quarta bulha eu escuto aqui embaixo, que é o influxo de sangue nos meus ventrículos durante a contração atrial, ou seja, como nós vimos aqui, ó, antes de rolar a contração atrial, eu já tenho a abertura das válvulas tricúspide, das válvulas atrioventriculares de modo geral, para que eu possa ter o influxo de sangue para o ventrículo. E aí, na hora que o átrio realmente contrai, eu termino de fazer a ejeção de sangue do átrio para o ventrículo, tá? Só que, claro, na hora que o átrio contrai, a pressão dentro do ventrículo aumenta. É esse aumento de pressão dentro do ventrículo que eu escuto na quarta bulha cardíaca. A terceira bulha cardíaca é a oscilação do sangue durante a diástole, durante o enchimento do meu ventrículo, tá? E a quarta bulha, ela acontece ao final da diástole, começo da sístole, que é o aumento do fluxo sanguíneo durante a contração atrial. Então, galera, quando vocês forem fazer a ausculta de um modo geral, as bulhas que vocês mais vão ouvir serão a terceira e a quarta. A variação do fluxo sanguíneo. Beleza? A primeira e a segunda a gente escuta também, só que aí eu preciso posicionar melhor o meu estetoscópio para poder localizar certinho que parte do coração para que eu possa poder escutar melhor aquela região, para que eu não confunda com outra bulha. A ausculta cardíaca, ela como outras coisas na físio, ela vai muito da prática. Assim como quando eu quero observar um exame, uma radiografia, ela vai muito da prática, tá? Então eu preciso abrir tutorial no YouTube, escutar certinho cada uma das bulhas, posicionar o máximo possível o meu estetoscópio em paciente ou então no colega na aula prática e em diferentes pessoas também, para que eu possa aprimorar a minha ausculta. Pessoas que têm uma maior quantidade de massa muscular ou de tecido adiposo
eu vou ter mais dificuldade de escutar em relação a pessoas que têm menos massa muscular ou menos tecido adiposo. Tá? Então, pessoas com mais massa muscular ou pessoas um pouco mais gordinhas, eu escuto com mais dificuldade. As pessoas mais magras, as pessoas eutróficas, eu escuto mais fácil. Com relação às bolhas cardíacas, alguém quer fazer alguma pergunta? A Estefânia falou aqui que vai precisar sair. Bom final de semana, Estefânia. É nóis. Antes de nós cestarmos, vamos então falar de pré-carga e pós-carga, galera. Antes de dar aquela cestada. Deixa eu ver o que vem depois disso. Lei de Frank-Starling. Ué, cadê a alça de volume e pressão? Não é agora? Ué. Tá faltando coisa. Ah, não tá faltando não. É mais pro final. Eu achei que já era agora já. Não, tá certo, tá certo. Achei que já era agora já. Pronto, não mexi no slide, tá faltando slide. Pré-carga e pós-carga, galera. Pré-carga e pós-carga. É o seguinte, quando eu olho aqui pro meu coração batendo, quando eu olho aqui pro meu coração fazendo principalmente a contração ventricular, eu percebo que antes de rolar a sístole, na diástole, eu tenho enchimento do meu ventrículo. Então a minha câmara ventricular ela aumenta de tamanho. E eu tenho também dilatação ventricular, para poder comportar a quantidade máxima de sangue ali do meu coração. E aí depois eu preciso fazer uma contração ventricular forte o suficiente para ejetar o sangue pela minha artéria aorta ou para outra parte do meu corpo. E o que acontece? Assim como o músculo esquelético, toda vez que eu faço uma contração muscular depois de ter feito um alongamento, eu alongo, depois eu contraio. A minha contração muscular, ela tende a ser mais forte. Se eu partir de uma posição neutra para contrair, para fazer a contração muscular, essa minha contração muscular, ela vai ter força, mas ela não vai ser tão forte quanto se eu parto de uma posição de alongamento do músculo e emendo uma contração, que é um conceito que a gente vai explorar melhor ano que vem em biomecânica, tá? Eu estou dando esse exemplinho rápido agora para nós observarmos a função do meu ventrículo durante o ciclo cardíaco e nós entendermos melhor o conceito de pré-carga e pós-carga, tá? O que é pré-carga? É o grau de estiramento que o meu músculo cardíaco é submetido antes de contrair. Como assim grau de estiramento? Tensão. O conceito de tensão é eu aplicar uma força nas duas extremidades de um... Deixa eu pegar alguma coisa flexível aqui. É o mousepad. Tensão é eu aplicar força nas duas extremidades de um corpo, de um tecido, de modo a afastar as extremidades desse tecido. Enquanto na compressão eu aplico uma força e aproximo as extremidades desse tecido, na tensão eu aplico uma força de modo a afastar essas extremidades. Tá? Quando o meu coração está se enchendo de sangue, a parede do meu coração está sofrendo estiramento. Por quê? O meu ventrículo
está se enchendo com sangue, consequentemente, a presença do sangue dentro do ventrículo está aumentando a pressão dentro do ventrículo. O sangue está fazendo força para empurrar a parede do meu ventrículo tridimensionalmente. É isso que a pressão faz. A pressão, ela é uma força exercida sobre uma determinada área. Quando eu tenho enchimento ventricular, esse fluxo sanguíneo exerce pressão na parede do meu ventrículo e a parede do meu ventrículo vai tensionando. Tá? Ela vai tensionando, ela vai estirando. Pós-carga é a carga contra a qual o músculo cardíaco exercerá a sua força contrátil. Vamos voltar aqui para a pré-carga. Na pré-carga, o meu músculo cardíaco vai sofrer um estiramento para poder comportar todo o sangue necessário. Tá? Então aqui eu tenho duas situações. Eu tenho a tensão do meu músculo cardíaco, vamos falar especificamente do ventrículo, que ele está estirado e ele precisa contrair. E eu tenho também a pressão do meu sangue aqui dentro, que eu preciso, a partir do estiramento do meu ventrículo, eu preciso fazer força o suficiente, uma força que precisa ser maior que a pressão interna dentro do ventrículo, para que eu possa apertar o meu sangue e o meu sangue ser ejetado pela minha artéria. Tá? Então, a pós-carga é a carga ou a força contra a qual o músculo cardíaco exercerá sua força contrátil. Durante a diástole, rola a pré-carga. Enquanto o meu coração, o meu ventrículo, ele vai enchendo de sangue, a parede dele vai se distendendo. Quanto mais sangue dentro do ventrículo, maior é a pressão interna dentro do ventrículo, mais força o meu músculo cardíaco precisa fazer na pós-carga para poder fazer a minha ejeção sanguínea, para poder ejetar o meu sangue para a minha artéria aorta. Tá? Então, na pré-carga, a pré-carga é a quantidade de estiramento que o meu ventrículo vai realizar durante o enchimento. Ao final da sístole e antes de... Perdão, ao final da diástole e antes de rolar a sístole, antes de rolar a contração. E pós-carga é... Rolou a pré-carga, ele se tensionou, encheu de sangue dentro do ventrículo, consequentemente, a pressão ventricular é forte. Tá? E aí aquela coisa, quando a gente tenta apertar uma bexiga cheia d'água, a gente precisa apertar forte o suficiente para a água sair da bexiga. O coração faz a mesma coisa. Quando ele se enche de sangue, a pós-carga é a pressão interna dentro do ventrículo é uma força, e ele precisa fazer uma força de contração maior para poder vencer a pressão dentro do ventrículo e poder ejetar o sangue do ventrículo para a minha artéria aorta. Tá?